Floripa em Foco Especial, falando de saúde, recebendo no estúdio o fisioterapeuta osteopata Armando Marino. Bem-vindo, Armando, tudo bem? Tudo bem, Silvio? É sempre um prazer vir aqui na sua casa, obrigado. Falar um pouquinho do que a gente está habituado a estudar e a fazer todos os dias. Isso. Só há 20 anos, né? Você está fazendo o que a gente vai falar hoje, né? A gente já está Só 20 anos, olha só a experiência. Formado em fisioterapia ainda lá em São Paulo e osteopatia depois pelo Instituto, pelo IDOT. Que fica lá em São Paulo, né? Fica em São Paulo, mas nós temos uma filial aqui. Tem uma filial aqui. Em Floripa. E você dava aula lá também ou só deu aula na Estácio? Na verdade, no IDOT você estudou? Eu estudei no IDOT, mas eu dou aula de anatomia e fisiologia, já tem desde a época da graduação, então é o que a gente gosta de estudar. E a osteopatia, ela estuda demais anatomia e fisiologia, ela é toda baseada na anatomia e na fisiologia humana. A osteopatia foi desenvolvida pelo Dr. Still ainda nos anos 1800 e alguma coisa? Isso, foi um médico americano chamado Dr. Andrew Taylor Still. E ele foi um médico que ele estudou muita anatomia, muita fisiologia, e ele percebeu que o corpo é uma unidade. Isso é importante, né? O corpo é uma unidade. Isso. E passível de ser manipulado para determinadas correções. Então daí nasceu a osteopatia. Isso é a osteopatia, trabalhar o corpo como um todo. Como um todo, sempre, né? Nós temos como o foco principal estudar as relações da coluna vertebral com todas as vísceras, com todos os órgãos. A parte craniana também é muito forte, o estudo dessa parte na osteopatia. Segundo a osteopatia, o corpo todo está colado na coluna. É isso? De certa maneira, ele está todo interligado. De cada vértebra nós temos, vamos dizer assim, pares de raízes nervosas, como se fosse uma fiação elétrica de cada órgão, de cada víscera, de cada segmento. Conforme você estava colocando antes, o corpo pode ser pensado como um edifício com vários andares e cada órgão está num andar. Perfeito. E cada andar tem uma caixa de luz, uma caixa de força. Uma central. Uma central. Isso. E eu achei muito curioso que ele falou que o problema de ciático pode estar relacionado ao intestino. Pode estar relacionado com esse nível que também partem as raízes do intestino, né, as raízes nervosas. Então, muitas vezes, talvez algumas pessoas que estejam acompanhando possam até confirmar que muitas vezes, quando eu vou ao banheiro, a minha dor ciática melhora, alivia. Muitas vezes tem essa relação, uma vez que essa região é inervada por essa área da coluna. Certo, tem os mesmos terminais nervosos. Perfeito. E ligados à coluna. Perfeito. E a coluna é vamos dizer, o eixo principal da osteopatia? Perfeitamente, é o eixo principal da osteopatia, é o eixo principal do corpo humano. Ela que conecta todo o sistema nervoso central às extremidades, aos órgãos, vísceras, músculos, ligamentos, tendões, tudo. A pele. Toda essa inervação provém da nossa coluna vertebral. E outra coisa bem interessante que o Armando conversava antes de entrarmos no ar, que a pleura, como é que se chama? A pleura é a pleura do pulmão. A pleura pulmonar, né? Os invólucros dos órgãos estão conectados à coluna vertebral. Até isso? Sem dúvida. Os invólucros de todos os órgãos estão colados literalmente na coluna vertebral. Por isso que o Dr. Still fala que o corpo é um todo. É um todo. O corpo é uma unidade. Uma unidade. Às vezes a causa do problema não está realmente onde o sintoma está aparecendo. Às vezes é um reflexo, é uma consequência de uma causa que muitas vezes está distante daquele sintoma. Na osteopatia nós podemos tratar os sintomas, mas o nosso objetivo principal é entender por que esse sintoma está acontecendo. Por que me dói o ombro direito e não dói o ombro esquerdo? Por que eu tenho dor na cervical quando, por exemplo, eu dirijo muito de carro, né? Dirijo meu carro, vou para algum lugar assim e aparece essa dor. Então é entender a causa das questões. Certo, e até mesmo os órgãos, o fígado, o estômago, pode ter problemas relacionados a um problema na coluna. Sem dúvida, sem dúvida. Todos os órgãos estão conectados dessa maneira na coluna vertebral. Então, muitas vezes, uma dor referida nas costas pode vir de uma víscera que não está
funcionando muito bem. Que interessante isso. E a osteopatia ela vai ter recursos dentro da terapia manual para tratar cada tipo de tecido. Na coluna ou em articulações existe um tipo de manobra, no tecido muscular outro tipo, no tecido visceral um outro tipo de manobra. Como é que é aplicado o tratamento à osteopatia? Como é que é? Com as mãos mesmo? Com as mãos, sempre. Nós não usamos nenhum tipo de aparelho. O toque, o diagnóstico também, o osteopático é feito através de uma avaliação, de uma palpação para ver como essa peça está posicionada. Que muitas vezes o sintoma ele vem de uma peça que está mal posicionada e a nossa tentativa é melhorar essa mobilidade, melhorar essa posição. Quero que você estava comentando antes que um problema no ombro, por exemplo, já vai provocar toda uma distorção na coluna. Sem dúvida, sem dúvida. O corpo ele sempre vai tentar abraçar a lesão, ele sempre vai tentar proteger aquela lesão. Então, pode ver, se você tem uma dor abdominal, você se curva. Se essa dor é crônica, a sua postura vai passar a ser mais curvada. E a coluna vai se habituar a essa... E o corpo sempre vai tentar se adaptar. Muitas vezes, quando ele tenta se adaptar e isso não é bem sucedido, é que ocorrem os sintomas. E o corpo está sempre tentando achar... Sempre ele vai tentar achar um jeitinho melhor para ele se colocar. Mesmo que isso consuma energia, adquira uma postura equivocada, não boa. É o que normalmente acontece. Normalmente acontece. Normalmente acontece. E para que é indicado a osteopatia? O que ela pode tratar? Olha, a grande parte das pessoas buscam a osteopatia realmente para problemas na coluna. Para hérnias de disco, dores ciáticas, dores cervicais, enxaquecas tensionais, problemas na articulação temporomandibular. Mas, como nós estamos falando, a osteopatia ela vai tratar o corpo como um todo. Qualquer órgão, qualquer sintoma pode ser. Qualquer sintoma pode ser melhorado, pode ser tratado através desse método. Certo. Não substitui outros tratamentos. Jamais. Ela não é exclusiva. Ela é um caminho, mas muitas vezes o tratamento clínico, medicamentoso, nós costumamos complementar. Nós costumamos dizer que a osteopatia ela trata lesões de parâmetros menores, ou seja, o mau posicionamento daquela peça. Nós vamos tentar melhorar o posicionamento. É claro que muitas vezes isso já tem muito tempo ou já está muito avançado e tem que fazer uma correção cirúrgica. Isso tem que ser feito. Isso jamais. Nós trabalhamos em parceria, vamos dizer assim, com outros profissionais de saúde, sempre. Seja médico, ortopedista, neurologista ou, enfim... A especialidade que for necessária. Qualquer profissional, nós podemos estar em contato. E a hérnia de disco, Armando, é possível curar uma hérnia? Olha, a hérnia de disco, eu até gostaria de falar um pouco melhor desse assunto, porque assim, a hérnia de disco é uma lesão na coluna onde você tem um desgaste daquela estrutura. Normalmente é uma região que está sofrendo. Na osteopatia existe o princípio da hipermobilidade, ou seja, muitas vezes uma peça está trabalhando onde não deveria estar trabalhando. No caso da coluna, eu trouxe até um dispositivo para te mostrar. Então, vamos supor que essa daqui seja a nossa coluna e esses sejam os movimentos do dia a dia. Para se abaixar, para se abaixar, para fazer determinado esporte ou atividade. É assim. Então, muitas vezes, o que acontece? As tensões do dia a dia, as alterações posturais, né? Os famosos maujeitos que as pessoas falam tanto, eles acabam por bloquear segmentos ósseos por tensões musculares. Então essa coluna, por exemplo, que deveria se movimentar dessa maneira, se eu bloqueio uma região, por exemplo aqui, uma região torácica, se fosse uma coluna, essa coluna teria que se movimentar de forma... O Nuno pode abrir, Nuno, para ver o movimento. Isso. O movimento, ele vai se tiver uma tensão que prende em cima... Todo numa região. Vai forçar uma região. Essa região vai sofrer e vai se desgastar. Aqui, normalmente, se fosse uma coluna, nós teríamos um disco com uma protusão, uma hérnia de disco. Que entende? É um esforço a mais que a coluna tem que fazer. É ele que está fazendo todo o esforço. Então, muitas vezes, o nosso objetivo é desbloquear segmentos para que essa coluna restabeleça o seu movimento, ou pelo menos
melhor do que está. E muitas vezes fazendo isso, você libera essa lesão e ela deixa de ser sintomática. De doer tanto. Porque quem tem uma hernia de disco, ela tem. O disco, a cartilagem, ela tem uma difícil regeneração. Então é um problema que a pessoa vai ter que saber conviver com isso. Mas se a coluna dela estiver saudável, mais saudável, uma mobilidade melhor, essa região não vai ser sobrecarregada. Isso é um princípio da osteopatia também, que nós falamos da hipermobilidade versus a hipomobilidade. Desculpa, qual é a distinção de uma da outra? A distinção é que essa está trabalhando, está com o jogo hipermóvel. E muitas vezes, por quê? Porque as demais estruturas estão rígidas, com bloqueios. Que é... Entende? Hipermobilidade e a hipomobilidade. E se você equilibra essa mobilidade, a estrutura passa a funcionar melhor. Muitas vezes as pessoas falam, não é a osteopatia que faz aquelas manobras que estalam a coluna. É uma das manobras. O thrust ele é uma manobra bastante utilizada pelos osteopatas. Existem muitas outras, mas essa, vamos dizer assim, é a mais conhecida. Agora, existe uma coisa que as pessoas precisam saber. A manobra de thrust, essa manobra forte, ela não é numa região que está solta. Ela é numa região que está presa. Entende? Até porque ali já tem a lesão, ali já tem movimento. Quem não tem movimento são as outras. Por isso que muitas vezes a gente faz manobras nas outras regiões. Então a manobra ela é na região de hipomobilidade. Uma manobra como essa. Nessa daqui, nós podemos afastar, estimular os músculos que moram nessa região a manter esse afastamento. Para não doer tanto. E estabilizar esse segmento. Mas existem até outras técnicas que ajudam nessa fase, que já seria uma fase posterior a uma pessoa que chega sofrendo da coluna. Depois, com certeza, ela vai ter que seguir e procurar um pilates, uma atividade, um RPG, um fortalecimento específico para estabilizar esse segmento. Mas a coluna precisa ser tratada como um todo, sempre. Como um todo. Impressionante. Então, não substitui outros tratamentos e também, especificamente, a hérnia de disco não cura, mas ameniza, dá uma qualidade de vida muito Grande boa. parte das pessoas tem hérnias de disco e nem sabem. Como assim? Aí eu começo a ter um sintoma, vou fazer um exame, ele aparece. Mas muitas vezes essa hérnia já estava ali há muito tempo. Aí eu fui fazer alguma coisa um pouco diferente e ela apareceu. Forçou? Não necessariamente. Senão todas as pessoas que têm hérnia de disco deveriam viver com dor. E a gente observa que as pessoas nem toda hérnia é dolorida. Toda hérnia é dolorida. E qual que é o sintoma de uma hérnia de disco, já que estamos... Isso é muito importante você falar, mas normalmente nós temos observado as parestesias, que são as dormências, formigamentos. Né? Eu tenho uma dor que puxa da minha cervical até o braço. Você sente dormências, formigamento? Bastante. Então, isso pode ser um indicativo de uma lesão discal um pouco mais avançada. Aí um exame radiológico que, diga-se de passagem, é muito útil também nas nossas consultas. Você ter acesso a essa informação é bom? Com certeza. Por isso que essa parceria, muitas vezes, com o médico ortopedista, com o neurologista, a gente consegue seguir detalhar realmente as regiões que precisam ser mais trabalhadas, né? Fisioterapeuta osteopata Armando Marino, 20 anos de experiência, já lecionou sobre anatomia e atende lá no Espaço Alternativo. Visite espaçoalternativofloripa.com.br, o grande espaço lá do Rafael Moritz, que oferece N opções de tratamentos naturais, não invasivos, né? Muito legal. Tem que trazer o Rafael de novo aqui para a gente conversar, inclusive, e contar as novidades. O contato do Armando é o 3233-5984, que é o telefone lá do Espaço Alternativo, onde ele atende de manhã, de tarde e só de manhã e de tarde. Né? De noite ele cuida da coluna dele, tá certo. E a gente vai para o nosso breve intervalo, enquanto você visita a internet, e já voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.
Rosângela Bueno dos Santos, eu trabalho no Centro de Imprensa, Assessoria e Rádio, Criar Brasil, na parte administrativa e financeira. Acordo por volta de 7h30, tomo café e saio batida para pegar o ônibus. Rosângela é uma trabalhadora como todos nós. E para ela, assim como a maioria dos brasileiros, ir de casa para o trabalho não é tarefa das mais simples. A mobilidade urbana no Brasil é assunto e desafio diário. Qualquer política pública que trate de mobilidade, ela deve tratar o cidadão se locomovendo, seja ele a pé, de bicicleta, de ônibus, de carro, em qualquer meio de transporte, ele deve ser considerado. O que a gente observa, por exemplo, aqui no Rio, aqui no centro da cidade, que é onde eu transito mais com a minha bicicleta, é que muitas ciclofaixas e ciclovias, elas terminam absolutamente do nada. Então elas não te levam para lugar nenhum. A pergunta é, o ônibus chega perto da estação? Tá? O trabalhador consegue saltar do ônibus e rapidamente pegar o seu trem, tá? Pegar o seu metrô, pegar a sua barca? 10h10, saí de casa às 8h20. Essa é a minha jornada diária. Agora vamos para o trabalho. Floripa em Foco, falando de osteopatia com o fisioterapeuta osteopata Armando Marino, que também trabalha com acupuntura lá no Espaço Alternativo na Trindade e já veio da medicina chinesa, essas coisas todas, né? E agora especialista em osteopata. Não é uma especialidade muito difundida ainda, não, né? No Brasil ela não é muito difundida, mas na Europa e nos Estados Unidos ela é bastante conhecida. Ela é até, por ser um pouco antiga, ela é até bem mais praticada. Lá. Aqui em Floripa, então, por enquanto, só o Armando? Não, nós temos uma turma muito boa aí, tanto da nossa escola como de outras escolas também, atuando. Pode procurar um osteopata, um fisioterapeuta osteopata, para tirar suas dúvidas, que com certeza vocês vão se beneficiar. Vai ser bom. O Armando trouxe um quadro que retrata o ser humano. Pode encostar aqui, ó, para a gente poder conversar um pouco sobre ele. Aí mostra todo o sistema nervoso, o simpático que está em amarelo, né? E o azul que é o verdinho, é o parasimpático. Mas assim, verde? É o verdinho aqui, Estou daltônico. Aqui, assim, esse quadro mostra os níveis da coluna vertebral e a inervação que sai da coluna vertebral e vai para órgãos específicos, tá? Aqui ele traz até alguns exemplos de sintomas que isso poderia ocasionar num bloqueio, num mau funcionamento de uma estrutura como essa. Mas a ideia principal é mostrar que cada nível da coluna responde por um órgão, uma víscera. Cada andar do prédio. Cada andar desse edifício tem uma função. E muitas vezes, encontrando essas disfunções na coluna vertebral, nós conseguimos atuar sobre diversos sintomas e causas de patologias. Muito importante também, a osteopatia ela visa muito o equilíbrio, como você falou, simpático-parasimpático, através de manipulações cranianas. O crânio, manipular o crânio? Manipulações cranianas. Como é que manipula o crânio? Não é um osso duro ali, estável? As articulações cranianas são mais rígidas que outras articulações, mas ela tem um mínimo movimento. Ela é uma articulação, mas existe um mínimo movimento e esse movimento, vamos dizer assim, ele pode também estar com dificuldades. Olha! E muitas vezes manipulando e liberando um pouco essas estruturas, nós conseguimos, vamos dizer assim, desarmar o sistema. E tratar também, né, o organismo. Né? O cérebro, o crânio tem movimentos. Olha, eu achei que era uma peça... O crânio tem movimentos. A gente imagina, a gente estuda como uma peça única. Na anatomia, teoricamente, o crânio, as placas cranianas não se movimentam.
Mas hoje é comprovado que existe um movimento e existem posições que esses ossos adotam e acabam causando determinadas patologias. Problemas de ATM, por exemplo, é muito comum. ATM é problema na mandíbula. Articulação temporomandibular, essa articulação que muitas vezes a pessoa usa plaquinha, tem dificuldade, muitas vezes a manipulação dessas estruturas também pode ser benéfica. Melhorar bastante. Pode. Olha, e quanto tempo dura uma sessão de osteopatia? Não existe uma regra, mas em média 50 minutos, assim. Até a gente conversar com a pessoa, entender, ver como é que ela está, ver como passou depois da última sessão, por exemplo. Né? As sessões, muitas vezes, também não existe uma regra para frequência e duração de sessões. Mas, normalmente, é indicado que a pessoa faça de 1 a 5 sessões, e isso pode ser isso. Depois ela pode fazer uma manutenção. A OMS, Organização Mundial de Saúde, indica uma sessão de osteopatia a cada 6 meses, como uma manutenção. Legal, né? legal. Eu acho que quando existe um quadro específico, é interessante fazer algumas sessões como um tratamento. Fazer um tratamento. E depois sim, a gente pode fazer esses encontros serem, enfim, muito mais esporádicos. Legal. Uma coisa interessante que esse quadro mostra é aquilo que você falava antes, que tudo está interligado, tanto os ossos quanto as vísceras, os músculos. Isso aparece aqui no quadro, aonde exatamente? Nesse quadro, na verdade, ele está mostrando realmente só o sistema nervoso, né? Ele está mostrando a fiação elétrica, o que nós chamamos de sistema nervoso. O cabeamento. No nosso organismo, o sistema nervoso central é o conjunto entre o encéfalo e as estruturas que estão dentro da coluna, chamada medula espinhal. Agora, partindo dessa medula, nós temos os nervos que vão conectar a parte elétrica do sistema nervoso central ao órgão efetor. Então, nós trabalhando a coluna, acessa o órgão, e trabalhando o órgão também acessa a coluna. Perfeito, é uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Isso. Olha, legal. É uma fibra ótica, então, com alta resolução. De alta definição ali, né? Muito legal. E como é que você atua, por exemplo, sobre o estômago? É com massagem mesmo? Qual que é a manobra? A manobra, ela é bastante sutil. Ela não chega a ser uma massagem, uma coisa agressiva. Que nem massoterapeuta que aperta. Não, a massoterapia, ela visa muito o tecido muscular. O tecido facial, que são os invólucros do nosso corpo, ele é um pouco, as manipulações são um pouco mais sutis. Mas, por exemplo, cada víscera tem um movimento específico. Quando nós respiramos, nós movimentamos as vísceras. E esse movimento, muitas vezes, quando essa víscera, esse órgão está irritado, seja por uma irritação vinda de um problema da coluna, ou uma irritação química, ou emocional, enfim, a mobilidade dele fica alterada, prejudicada. Isso, e nós tentamos liberar, ajudá-lo nessa manipulação. Né? E no máximo em 5 sessões já se obtém bons resultados. A pessoa, na verdade, tem que se beneficiar a cada sessão. Eu espero sempre que a pessoa saia melhor quando ela entra no meu consultório. Ela tem que sair melhor. Um pouco ou muito, mas ela tem que melhorar. E você observa isso nos seus pacientes? Graças a Deus. Graças a Deus. Olha só. Legal, legal. Maravilhoso. Eu acho que é isso, né, Fernando? O papo voou, né? Bem interessante. Faltou dizer uma coisa que você acha fundamental sobre a osteopatia, Armando, para fecharmos? Perfeito. Faltou... Na verdade, assim, a osteopatia, ela deve ser procurada, na verdade, para manter e restabelecer o equilíbrio do organismo. Né? Sintomas são sinais de que algo não vai bem. Isso sempre. No caso da osteopatia, ela atua sobre a estrutura, ou seja, essa parte da coluna, das articulações, mas também das vísceras, do crânio. Então, as conexões disso tudo com sempre uma conversa sem compromisso é o que eu sugiro para as pessoas. Vão lá, me procurem sem compromisso. Se eu puder ajudá-lo, eu posso te dizer. Também. Eu posso te dizer. Se eu não puder ajudá-lo, eu vou te encaminha dizer para também. Eu vou encaminhar com certeza para alguém. E o Espaço Alternativo até tem ali mesmo algumas opções. Temos vários profissionais de várias especialidades. Psicologia, psiquiatria. Temos dentro da medicina, dentro Pilates. Do Pilates, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos. Você atende acupuntura ainda ali também? Atendo com acupuntura.
a pessoa chega com um quadro que a indicação é um pouco mais para acupuntura, daí a gente lança a mão da acupuntura. Né? Então é sempre tentar achar o melhor caminho, já que não existe uma receita de bolo quando nós falamos em seres humanos. Cada um funciona de uma maneira. Cada um é um. Mas o corpo funciona de algumas maneiras já conhecidas, que nós estudamos. Graças ao Dr. Steele, lá no século... Graças ao Dr. Steele. 18? Século XIX. Século XIX. Legal, que bom que você está trazendo isso aqui para Floripa. Visite o espaço alternativo floripa.com.br ou ligue 48, DDD aqui de Florianópolis, 3233-5984 para achar o Armando Marino ali no espaço alternativo, que é do nosso amigo Rafael Moritz. Já fica um abraço. Olha, Armando, obrigado pela aula. Acho que o telespectador internauta também aprendeu bastante e vai te procurar em breve, né, para resolver as suas... Eu que agradeço aí a oportunidade, se viu mais uma vez, ao pessoal aí do Floripa em Foco, aos telespectadores e bom dia para todos. Isso, já agradeceu a 100% da equipe ao vivo aqui, ó. Então estão os três aqui. Tá bom. E obrigado você, telespectador internauta, também pela audiência, e tem a reapresentação desse belíssimo bate-papo daqui a pouco a partir das 10 da noite, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.